11h13, agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, você que conhece sabe, uma das melhores casas de shows do Brasil. Aqui no estúdio eu vou conversar agora com o deputado federal Fábio Abreu, do partido PR. Deputado, bem-vindo mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde. O senhor, inclusive, que chegou ontem, não é? Lá de Brasília, eu acredito que tem assuntos quentinhos ainda para a gente. Eu queria que o senhor adiantasse o que o senhor tratou esses dias lá na Câmara dos Deputados. Bom, essa semana ela foi uma semana, eu diria, sempre gosto de utilizar a expressão muito produtiva, né? Nós participamos de reuniões começando pelo ministro Sérgio Moro, em que estavam os governadores, e também com o secretário nacional de Segurança Pública, onde fomos solicitar recursos, equipamentos, na verdade, para a segurança pública do estado do Piauí. Tivemos uma boa receptividade, eu acredito que a gente vai estar recebendo esse apoio. Também tivemos outras reuniões desta lá em Brasília, já na Câmara dos Deputados, com a comissão, na verdade com os deputados eleitos militares, né, para tratarmos a respeito da reforma da Previdência. Estão querendo incluir os militares nessa reforma e nós da bancada, dita bancada da bala, vamos ter essa possibilidade de estar apresentando à equipe econômica do governo federal a nossa discordância quanto à inclusão dos policiais militares e dos militares de um modo geral na reforma da Previdência. Bom, vamos por partes então. Em relação ao conteúdo do projeto anticrime, o senhor discordou em algum momento de algum ponto ou o senhor acredita que realmente é um projeto que vai trazer a solução no que diz respeito à segurança pública? Isso, é um projeto que sempre utiliza a expressão de que é o sonho de qualquer agente de segurança pública, né? Você ter ali a possibilidade de exercer a sua profissão, a sua função. A própria população também anseia por vários daqueles pontos apontados naquele projeto. O que eu vejo, e fiz apenas uma observação, na verdade eu queria fazer mais, mas foi aberto pouco tempo para perguntar ao próprio ministro, e eu tive essa oportunidade de perguntar para ele, orientar, no sentido de que ele não nomine na própria lei as facções. Eu acho que isso é desnecessário. Apenas o conceito subjetivo da facção já pode ensejar no que é realmente o que ele quer naquele projeto, que é exatamente o endurecimento do crime para aqueles que compõem a tal da facção, mas você nominar a facção, você vai estar publicizando mais ainda aquela facção que muitos nem conhecem. Eu mesmo tenho uma das que está citada lá no projeto que eu não conheço, e que não é do nosso conhecimento e que termina sendo porque está sendo divulgado. Então é uma observação que eu fiz, dentre outros detalhes, mas no geral o projeto é muito bom. Lógico, é tudo que o agente de segurança precisa, do que ele quer, do que a população quer, por exemplo, a questão do rigor em um julgamento, o fato do indivíduo que foi condenado em um júri, mas que a pena lá é pequena, ou termina que ele sai do júri ali junto com o jurado, junto com as vítimas, e isso cria essa sensação de impunidade do que está previsto no projeto do ministro Moro. Não tem como acontecer isso. Então, a questão dos bens feita apreensão, que podem ser destinados imediatamente para a Polícia Militar, Civil, para a Segurança Pública ou outros órgãos que realmente possam ter possibilidade de utilizar esses bens. A questão polêmica que vai estar presente no projeto, que na minha opinião vai ter um pouco de dificuldade do avanço desse projeto, a questão de prisão de segunda instância, que vai ser muito discutido, porque todo esse processo de apresentação, depois será encaminhado o projeto para a discussão na Câmara, depois Senado, havendo alguma modificação, retorna para a Câmara ou não, encaminhado para a sanção do presidente. Com toda certeza, com o acompanhamento do ministro, que vai estar tirando as dúvidas dos deputados. Segundo ele, está aberto a, inclusive, algumas alterações ou algumas sugestões no projeto, desde que sejam nessa linha. Então, é algo que é importante, é necessário, principalmente para a questão
dessa sensação que existe da impunidade com relação ao conjunto de leis. Eu não gosto muito de afirmar porque entendo que com as leis que a gente tem hoje a gente consegue também punir. E de nada adianta nós fazermos todo esse trabalho de uma lei rígida se quem vai aplicar não tiver o mesmo pensamento, não tiver a mesma ideia, que é o caso do judiciário. Então tem que haver também um convencimento por parte do judiciário para que aquilo ali seja, sendo aprovado, seja aplicado rigorosamente. Ou seja, o senhor se refere àquele ditado que muito se usa, inclusive na mídia: a polícia prende, a justiça solta. Exatamente, é nesse sentido que aquele conjunto de leis está sendo debatido e sendo proposto e provavelmente sendo aprovado, né? Em sendo aprovado, nós precisamos de quem aplica. E quem aplica tem que ter esse mesmo sentimento, porque do contrário, pode se escrever o que for, com o maior rigor do mundo, mas se o juiz entender que não, ele vai soltar da mesma forma. Então, de nada adianta se a gente não tiver esse convencimento do judiciário. Para isso, nós temos a afirmação, muitas das vezes, do próprio judiciário que diz que a polícia prende mal. Posso concordar em parte, nós temos muitas prisões e que poderiam ser realmente revistas, aquele que merece ser preso, ficar preso. Então, nós temos que trabalhar essa qualificação da prisão. Do contrário, vai gerar, por exemplo, um aumento muito grande de presos em função do rigor da lei. O sistema carcerário está pronto para receber esse aumento repentino, então também deve ser levado em consideração. Prender realmente quem deve ser preso, para que a justiça julgue aquele que realmente foi preso e condene de acordo com esse rigor que está sendo previsto nesse projeto. O senhor acredita que é um projeto que ainda vai dar muito o que falar, muita discussão em torno dele? Muita discussão, muitas ações ali, muitas indicações já estão tramitando. Eu, por exemplo, dei entrada num projeto que é muito parecido com o que ele veio a confirmar como sendo a possibilidade do policial matar em legítima defesa, em excludente de ilicitude. E a gente propôs isso como uma parte aos que já existem e que dão esse respaldo. E ele também veio com essa proposta através desse projeto. Então, muita coisa que tem naquela proposta do ministro Moro já está tramitando na casa. Eu tenho certeza de que o que está tramitando vai ser apensado, vai ser criada uma comissão especial para trabalhar exatamente aquele projeto que dá essa celeridade. Mas tem muitos pontos polêmicos, eu tenho certeza que será muito discutido, modificado e talvez leve um certo tempo, que não é o tempo que o próprio ministro está esperando. Eu tenho certeza de que vai levar mais tempo. Deputado, em relação à Previdência, quando se fala inclusive em reforma, a Previdência eu acho que é um assunto que interessa inclusive quem ainda não faz parte dela, mas falando da bancada da bala, qual é a defesa do senhor em relação a essa reforma previdenciária? Bom, o que acontece? Segundo a explicação bem clara dos próprios que defendem a não inclusão dos policiais militares, que fizeram isso para nós ontem lá na Câmara, é de que, primeiro, os militares eles não contribuem para a aposentadoria. Eles têm eu me incluo também nessa classe, logicamente, e que nós não contribuímos para essa aposentadoria. Nós também não temos o mesmo tratamento que tem o regime geral. São 34 direitos, nós temos 6. E nós temos uma carga horária em que, finalizando os 30 anos, corresponde a 43 anos trabalhado. Então, uma série de diferenças que existem. O policial não se aposenta porque ele pode ser convocado para reserva ou para ativa novamente. Ele pode ser punido mesmo estando na ativa. Então, ele continua com um vínculo com a instituição. Enquanto que qualquer um outro funcionário ao se aposentar, ele desvincula daquela instituição e vai para INSS, por exemplo, se for estatutário, para outro órgão, mas que não é aquele de origem que ele trabalhava. Essas são as diferenças que nós temos na classe policial, militar, e que tem, inclusive, uma destinação na própria Constituição como agente público militar. Isso diferencia exatamente também na questão da Previdência. São vários pontos que são levantados e que, para que seja incluído, tem que se
igualar com relação também aos direitos que nós temos no regime geral. Tem que se perguntar se a União está disposta a dispor desses direitos, e aí inclui-se carga horária, inclui-se uma série de outras vantagens que vão ter que ter para os militares. O senhor citou agora há pouco um ponto bem interessante, que, digamos, a forma mais branda do judiciário tratar, por exemplo, um preso. E eu queria convidar o senhor para assistir junto comigo uma matéria agora e saber a sua opinião logo em seguida, porque falta combustível em viaturas utilizadas para encaminhamento de presos e suspeitos para audiências de custódia, fato que pode levar até mesmo à soltura de alguns por não cumprimento de prazos. O ofício enviado pelo Simpol-Juspe ao governo do estado do Piauí questiona a falta de recursos para o transporte de presos. O documento aponta que no ano de 2015, o orçamento para a Secretaria de Justiça do Piauí era de cerca de 68 milhões de reais. Para 2019, o recurso destinado a Sejus é de 210 milhões. O Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Justiça reclamam que, mesmo com o envio de documentação, ainda estão sem resposta do poder público. Praticamente, quando a gente solicita alguma informação, a informação ela não chega até as instituições, as entidades. Infelizmente, o poder público, e principalmente os órgãos de fiscalização, estão de braços cruzados, vendo a coisa acontecer. Não sabemos o porquê disso, mas que eles têm a obrigação de fazer o seu papel constitucional também, que é de fiscalizar e punir qualquer gestor que, porventura, tenha deixado de cumprir com as suas obrigações na secretaria que está atuando. Isso aí está deixando de acontecer. E aí as coisas terminam ficando da forma que está. Ninguém obtém resposta, não se sabe quem é o responsável, um joga para o outro e quem é penalizado, no final das contas, o cidadão. O representante da categoria garante que a crise de abastecimento se arrasta desde outubro de 2018. Sem o encaminhamento de presos para audiências de custódia, prazos judiciais não são cumpridos e os prejuízos ficam para a sociedade. Praticamente os combustíveis cessaram. Acabou para as viaturas do sistema prisional, uma vez que esse combustível ele deixa de existir para fazer o transporte dos detentos, junto com ele o servidor nessas escoltas, ele praticamente prejudica a parte judiciária, onde termina que o preso sendo beneficiado no final das contas com a ausência desse combustível. Por quê? Porque simplesmente eles terminarão sendo soltos, dependendo de acordo com o crime, por excesso de prazo. E isso termina prejudicando até mesmo a vida do cidadão na rua, porque serão vários presos beneficiados com essa argumentação do excesso de prazo. Por quê? Porque eles não foram para a audiência. Nossa equipe de produção entrou em contato com a Secretaria de Justiça, que se manifestou através de nota, informando que o problema é pontual e temporário. A instituição também informou que já procurou as instituições pagadoras do governo do estado do Piauí para agilizar a liberação de recursos que serão utilizados no abastecimento das viaturas que deslocam os presos do sistema prisional do estado do Piauí. Bom, deputado, quando se fala em benefício para o preso, no caso por excesso de prazo, chega a assustar. Muita gente, eu já percebi, muita gente assustada quando o tema foi esse. Agora, esse é um assunto específico do poder público. É um assunto também específico do Piauí ou não? Veja só, nesse caso tem sido, mas na apresentação do ministro Moro, e que vai ter uma alternativa que é lógica. Você está hoje cercado de tecnologia. É necessário que eu pegue um preso e saia daqui de Teresina para São Raimundo Nonato? É necessário que eu pegue um preso e saia daqui para Parnaíba? Se nós temos a videoconferência? Então está previsto lá que é algo que dá uma economia, e ele fez os cálculos. São Paulo, um dos estados mais ricos desse país, 47 milhões só de combustível que eles gastam em escolta e diária. Então é desnecessário nós termos um processo antigo dessa forma, se eu posso ter o juiz ouve o indivíduo lá de dentro do presídio. É mais seguro, é mais barato e é muito mais eficiente. Então, é uma prova de que o nosso sistema precisa mudar, e com essa modificação, com toda certeza, eu acho até que não é necessário que se tenha uma discussão na Câmara, porque
Nós temos alguns estados que já existe essa questão, mas tem alguns juízes que querem ver o preso. Qual a necessidade que tem para, se você ver um preso, você pode julgar ouvindo ele por uma videoconferência? Então é um exemplo de que a tecnologia ela pode ajudar o Estado a economizar milhões de reais com escoltas, inclusive preservando a própria integridade do preso. É um dos pontos que eu acho mais importante nessa proposta e que eu acho que nós precisamos nos preparar para isso, para quando a aprovação acontecer, o sistema já esteja pronto. É uma das coisas que eu sempre busquei primar na gestão em que eu estava como secretário, porque eu cansei muito de ouvir lá em Brasília de que nós temos recursos, o estado de vocês aqui não tem projeto. Quando eu assumi, eu chamei a equipe e digo, olha, nós vamos fazer todos os projetos possíveis, para na hora que alguém me disser, olha, eu tenho dinheiro aqui, mas vocês não têm projeto, eu tenho projeto. Para se ter uma ideia com relação ao fundo, eles fazem a exigência de um plano estadual de segurança pública que nós já temos. Eles fazem a exigência de um fundo estadual de segurança pública. Nós já temos. Então, quando vier, seja o que for, de recurso para o estado do Piauí, nós estamos preparados para receber, porque nós temos já tudo pronto. Nós não temos hoje o recurso, mas com essa possibilidade, que também tem um outro problema seríssimo, com relação ao FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário. Tem bilhões de reais contingenciados. Quem pode descontingenciar? O governo federal e a própria Justiça, o próprio Supremo. Teve um descontingenciamento quando a ministra Carmen Lúcia visitou os presídios e liberou recursos para a construção de presídios. Então, por que esse recurso fica lá contingenciado se os estados estão precisando desse recurso? Pergunta bem interessante, deputado. Eu tenho que terminar a entrevista com o senhor porque o nosso tempo está corrido. O senhor pode ser bem curto na resposta. O senhor volta para a Secretaria de Segurança do Estado? Sim. Ok. Muito obrigada pela vinda do senhor. Uma ótima tarde, viu? Boa tarde. Agora um rápido intervalo e no próximo bloco, Santos goleia Altos no Albertão e Piauí fica de fora da Copa do Brasil.